todo o coração aberto para poder receber a porção que o Senhor preparou para esta tarde e noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graças e paz, igreja. Povo mais bonito do mundo é o povo de Deus, amém? Glória a Deus. Como é que estamos? Tudo tranquilo, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Saudade. Mas vamos embora, vamos falar do que é bom, do que é prazeroso e o que de fato muda e transforma a nossa vida, que é a palavra de Deus. Não é verdade? Então, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos. Lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quando você achar, você já fica de pé e agradece ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Atos 16, a partir do versículo 6. Quando você achar, você dá um glória a Deus. Você glorifica mesmo o nome do Senhor, porque Ele é bom. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Vai ser hoje a referência para a palavra que o Senhor destrinchou do céu e esticou até as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, podemos? E a palavra dele diz o seguinte, a partir do verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, diga impedidos, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passar por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, vamos repetir, nos chamava, para anunciarmos o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Papai de amor, nós te amamos, Senhor Deus, e agradecemos ao Senhor por tua palavra viva, cheia de poder, transformação, renovo. Senhor Deus, que ela, nesse tempo, seja a única inspiração, Senhor Deus, que nós tenhamos para expandir o teu reino e cumprir a tua vontade, não somente em nós, mas através de nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? E aí, dentro dessa passagem, nós temos aqui, já no Ato dos Apóstolos, né? Nós temos aqui Silas e Paulo, né? E Timóteo também, mas Timóteo mais para frente. Mas a evidência dessa palavra está exatamente na vontade de Deus versus as nossas emoções. Então, nós vamos falar desse paralelo hoje. Nós vamos trazer a vontade de Deus em contraponto com as nossas emoções. E eu já convido você, em nome de Jesus, para estar aqui no dia 29, próximo sábado. Nós teremos aqui uma aula falando, próximo, né? O outro sábado 29. Ah, é mesmo. No outro sábado. Sábado agora é 23, o outro 22. E o outro é 29. Sábado 29 nós teremos aqui uma aula, né, que essa aula é aberta para todos, né, falando sobre os temperamentos. E aí a pastora Érica que vai trazer esse entendimento, trazendo as ações do Espírito Santo em consonância com as emoções. Mas hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus, que muitas vezes ou quase completamente as nossas emoções, elas não coincidem, elas não batem com a vontade de Deus. E aí, nessa passagem, nós temos aqui Paulo e Silas que vão nos ensinar a importância de permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para aí alcançarmos a vontade de Deus. E a gente vai se deparar nesse momento de reflexão, de entender que muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus e a gente diz, não, por causa disso, por causa daquilo. Não é isso, queridos, é a alma. E a alma lá é exatamente o depósito onde está
as nossas emoções, elas fluem desse depósito chamado alma, que muitas vezes não quer se render, ou melhor, não vai se render, ou não quer se render, melhor dizendo, à vontade do Espírito Santo de Deus. Amém e misericórdia, né? Então, essa reflexão e essa importância que Paulo e Silas aqui, os apóstolos, eles trazem nessa passagem. Eu quero abrir aqui a minha versão aqui, para trazer essa leitura, mais uma vez essa leitura, de uma maneira mais compreensível para a gente. Que a gente vai tratar exatamente dessa regência contra a vontade de Deus. Aqui, Atos 16, a partir do verso 6. E aí eu vou ler a mesma coisa que a gente leu, tá? Inclusive, essa passagem apresenta que Paulo e Silas estavam na prisão, tá? Essa passagem ela acontece exatamente com Paulo e Silas na prisão. E ele vai dizendo assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Não é essa passagem, não é 6. É 6, perdão. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então, a marca dessa regência, quando nós somos regidos pelo Espírito de Deus, conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus, nós evidenciamos, nós nos envolvemos e desenvolvemos ali uma sensibilidade espiritual. Nós desenvolvemos ali algo que nos conduz a esse lugar de vontade de Deus. Então, a sensibilidade, ela vai nos conduzir. A sensibilidade espiritual, que não nasce das nossas emoções, mas nasce da vontade do Espírito Santo, do clamor do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo de Deus em mim e em você. Então, essa sensibilidade espiritual, regida pelo Espírito Santo, ela vai nos ajudar a discernir qual é a vontade de Deus para esse tempo. As emoções, elas não conseguem. As emoções, ela é parte da nossa experiência humana. Está em nós, amém? Mas na vida espiritual, na nossa vida com Deus, ela não consegue sustentar a fé. As emoções, elas são que nem ventos, que nem folha seca. Ela nos leva para onde ela bem entende. E aí eu me lembro que no sábado, a gente teve aqui o nosso momento de sábado retrasado, né? Nós tivemos aqui com a Adna o momento de aula sobre oração. E aí ela disse assim, ela trouxe uma, que eu gosto muito quando ela traz esse exemplo. Ela fez assim: quando a gente molha uma esponja, o que é que sai da esponja? E a gente diz o que é que sai. Quando a gente espreme, sai o quê? Água. Quando as emoções acabam, o que é que sai da gente? Se a gente não está ali tendo esse relacionamento, porque quando a gente fala da vontade de Deus, a gente fala de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Não é qualquer relacionamento. A gente está falando de algo mais profundo. Quando a gente vive a vontade de Deus, o relacionamento ele se estica e ele se estende. E ele produz maturidade espiritual. Mas se as emoções elas estão no controle e no comando, quando termina a emoção, porque cristianismo não é euforia. Cristianismo não é euforia. A emoção ela é parte do momento, mas ela não sustenta a nossa fé em Cristo Jesus. E se tem algo aqui que a gente trata em todo o tempo, glória a Deus, nós temos a Adna enquanto psicóloga aqui,
Nós temos a pastora Érica também se formando em psicologia, mas nós temos o Espírito Santo, que discerne quando são as emoções que falam, quando são as emoções que se apresentam, que assumem o trono da nossa vida, misericórdia. E aí o Espírito Santo de Deus, ele quer hoje colocar tudo no lugar, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele quer dizer assim, emoções, elas estão ali para isso. E o Espírito de Deus está ali para fazer a vontade de Deus. Jesus, a Bíblia diz, ele veio, ele sentiu, ele passou por tudo. Mas a vontade de Deus, ela prevaleceu sobre a caminhada de Jesus. E isso é referência para nós concluirmos aquilo que Deus ele preparou para cada um de nós. E isso é referência para nós concluirmos a obra de Deus aqui na terra. Porque hoje Jesus é em nós, amém? Hoje nós temos Jesus em nós. Então nós temos a conclusão, nós temos todas as armas, nós temos o potencial e o poder da conclusão da obra de Deus. Que não podem de maneira nenhuma ser regidas pelas emoções. Amém? Glória a Deus. Então, essa regência, ela vai nos garantir não somente o consolidar do propósito de Deus em nós, mas também essa maturidade, vai aflorindo em nós essa maturidade. Como bem eu disse, isso só vai acontecer quando há um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento em que nós não estamos ali para ter, mas nós estamos ali para ser com Deus, para ser filhos com Deus, para sermos amigos de Deus, para sermos ali aquela obra em que Deus ele designou para um propósito. Mas as emoções, elas não podem, elas não comungam com a vontade de Deus. Então esse alinhamento, ela só vai acontecer com essa parceria, com essa ligação, com esse relacionamento que foi estendido na cruz por meio de Jesus entre o homem e Deus novamente. Amém? Já a emoção, ela vai desencadear uma série de reações, impulsos emocionais. E esses impulsos, essas reações emocionais, elas desligam a vontade de Deus em nós. Porque hoje nós temos uma igreja, que eu não vou dizer somente aqui. Porque nós estamos tendo, se a gente for ver em outras igrejas, está havendo um esvaziamento. E como eu disse, cristianismo não é euforia, não é oba-oba. Cristianismo é vida, é presença de Deus. Cristianismo são para aqueles que permanecem, para aqueles que realmente entenderam a proposta de seguir Jesus, de ser amigo, de ser família, de ser parte do céu. E então, essas emoções, elas acabam a nos forçar, a forçar circunstâncias. Veja aqui, que situação. Esses impulsos, essas reações emocionais, elas forçam situações. E a essas situações, elas viram justificativas. Elas geram justificativas. Justificativas para não estar. Justificativas para não ser. Justificativas para pecar. São as emoções que estão lá, instaladas na alma. Que estão lá, que são parte da nossa condição humana, amém? Mas elas não podem nos dominar. Elas não podem assumir o trono da vontade e do Espírito Santo de Deus em nós. Não é para isso que nós fomos chamados. Não é para isso que nós fomos acordados. Mas sim para ver um equilíbrio. Quando nós dizemos assim, que a Bíblia aponta que o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. O equilíbrio e o Espírito Santo, ele é esse ajuste no equilíbrio entre o espiritual e o emocional. Não vivemos sem, amém? Porque seríamos frios, seríamos robôs. E Deus, ele é tão maravilhoso, que Deus, ele nos constituiu com essa completude das emoções. Mas elas têm uma função. E certamente essa função não é para dirigir as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra dele
lá em João, que nós vamos ver um exemplo de ações por emoção. João 6, a partir do versículo 60. A gente vai ler do 60 ao 66. Amém? João 6, a partir do 60. Glória a Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, Jesus tinha feito um discurso ali, né? E ele dizendo que ele era o pão, que ele era quem vivia nele. Enfim, Jesus ele fez um discurso ali, né? Dizendo que ele era o próprio Deus. E muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, quando diz assim, muitos dos seus discípulos. Não eram só as pessoas que estavam ouvindo, eram os próprios discípulos de Jesus. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito, com E minúsculo, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde um princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E aí eu queria, dentro dessa passagem aqui, a gente declara muitas vezes aqui que eu falo porque eu creio, por isso eu falo. Isso está na Bíblia. Eu creio, por isso eu falo. E muitas vezes a gente se coloca num lugar e diz assim, eu sinto, por isso eu falo. Sentimento não é parte da nossa vida com Deus, não. É crer. E crer em quê? Na palavra de Deus. É crer em quê? Em Jesus. É no que Jesus diz, é no que Jesus ele traz. E muitos aqui recuaram, porque é muito difícil. As emoções, viver, por isso que eu disse no início. Quando a gente realmente entende o que é o cristianismo, a gente não se entrega às emoções. A gente permanece naquilo que Jesus ele já apresentou a cada um de nós. E aí Pedro nesse momento, lógico que Pedro estava no momento de lapidação, mas foi o próprio Espírito de Deus que trouxe essa palavra para Pedro. Para onde nós iremos? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. E aí a gente para pensar que a emoção, esses outros discípulos que foram embora, que se deixaram escandalizar, aleluia, que se deixaram escandalizar, que estavam ali, talvez pelos milagres feitos, talvez pelo bora-bora, eles não estavam consolidados na fé em Cristo Jesus. Eles possuíam ali uma fé inconstante. E essa fé inconstante, ela é característica de ser gerada por emoções. E aí a gente precisa estar muito ligado na nossa vida. O que é que nós de fato pretendemos com Cristo? O que de fato nós estamos fazendo aqui hoje? O que de fato você tem feito quando você entrega o seu tempo a Jesus? Por que você tem feito isso?
A fé, ela é consciente. Ela é consciência de quê? Consciência de quem Jesus ele é. Ela traz essa consciência de quem Jesus é. Ela me finca na verdade de Cristo. E aqueles, queridos, Jesus ele fez discípulos. A palavra está dizendo que seus discípulos o ouviram. Muitos foram, queridos, chamados. Mas escolhidos a permanecer, não são todos. E aí o Jesus hoje ele nos traz, nos dirige que a emoção, ela não produz uma fé que evidencia Cristo Jesus, que não evidencia confiança, que não evidencia a graça, mas produz uma fé inconstante, nos levando a agir sem essa consciência, sem a consciência da verdade, sem a consciência da transformação que o Espírito Santo, ela pode e faz em nós. Amém? Então, o que nos resta quando a emoção ela acaba? O que é que nos resta quando a emoção acaba? Eu já fiz essa pergunta e estou trazendo de novo. O que é que nos resta? Quando você está lá, nesse momento de relacionamento, quando você está lá no momento de entrega ao Senhor, quando você está, porque aí quando a gente vê o que a emoção produz, é quando a gente está no tempo da tempestade, quando a gente está lá nas circunstâncias. Quando a gente está lá como se diz, no levante da situação, é que nossa fé é provada. Que a nossa fé é acentuada ou a emoção é acentuada. Então o Senhor nos ensina hoje, o Senhor nos alerta hoje, em nome de Jesus, a resistir às emoções e ser conduzido pela vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a vida daqueles que creem não podem estar centradas ou vinculadas no trilho das emoções, mas na convicção. Convicção é fé. Convicção é certeza. Uma fé alicerçada em Cristo Jesus. E Efésios 4, ela vem trazer, vamos lá para Efésios 4, ela vem trazer essa certeza, esse pertencimento. Efésios 4, aleluia. Efésios 4, a partir do verso 14. Ele vai dizer assim, ó. Amém? 4:14, vai dizer assim. Eu vou ler a partir do 11. Ele vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí nós podemos parar e pensar na maturidade. Se a gente pudesse resumir esse versículo, dizer a maturidade, chegarmos à maturidade. E aí no 14 ele vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A emoção, ela não propõe esse pertencimento que a palavra ela traz. Vocês viram aqui que ele falou que é levado por a emoção. Eu estou aqui porque eu estou buscando algo para mim, mas eu não estou buscando a vontade de Deus. E o engano nesse tempo, queridos, ele tem exatamente
ele tem sido enlaçado exatamente por esse lugar de emoções. As pessoas estão doentes. E as pessoas estão indo para a igreja para viver emoção. E esquecendo que a vontade de Deus é que prevalece na vida do cristão. A vontade de Deus, ela está no topo da nossa vida com Ele. Não a nossa vontade. Aí você pode dizer, pastora, mas que Deus é esse? Queridos, a palavra vai dizer que em Romanos 12, versículo 2, vai dizer que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Aí você pensa assim, aí eu penso, né? Poxa, será que um Deus tão carrasco, ele poderia sim, estou ironizando, tá? Um Deus tão carrasco, por que ele me fez com essas emoções? Porque ele não nos quer obrigados. Ele não cobra nada para ter a mim e a você. Ele só se apresenta e diz, vem você que tem sede, vem você que tem fome, vem você que está sobrecarregado. Deus, ele não entrega pesos, por isso que ele nos fez completos. Ele diz assim, se você quiser, largue tudo, renuncie às suas emoções e me siga. Estou parafraseando, não tem isso na Bíblia não. Mas ele diz assim, largue tudo, pegue sua cruz e siga-me. Porque vida de cristão é vida de renúncia. Mas a gente entende que quando a gente está ali agrupado, quando está ali conectado com a vontade de Deus, queridos, tudo isso se esvai. Esses dias a gente foi para Catuama e antes de chegar lá a gente foi socorrer um casal, né? E aí estão passando, né, por uma dificuldade. E quando a gente foi fazer, eles explicaram tudo para a gente chegou ao entendimento de que estavam fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, a gente é presa fácil para o inimigo. E o casamento deles começou a acontecer uma tempestade. E aí a gente parou para pensar e refletir juntos. Quando vocês estavam fazendo a vontade de Deus, isso estava acontecendo? Não estava acontecendo. Então, quando a gente começa a ser dirigido pelo que eu quero, pelo que eu vou fazer dessa forma, há um desajuste na nossa identidade, há um desajuste. Hoje está um trava-línguas, viu? Há um desajuste na nossa caminhada. A vontade de Deus, gente, ela é perfeita e ela é completa. A palavra vai dizer em Mateus 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela deve estar no topo das nossas listas, da nossa lista de desejos. Deve estar a vontade de Deus. Senhor, eu quero fazer tua vontade. Senhor, se você não sabe, Senhor, me ensina a fazer tua vontade. Senhor, me ajusta, me alinha a ser parte da tua vontade, a não ser dirigido pelas minhas emoções, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu sei, porque não é isso que vai me fazer, eu te fazer chegar no céu, não. Mas é a vontade de Deus. Amém? Então, não é a emoção que revela a nossa condição de pertencimento, mas o nosso posicionamento de fé. Porque quando a gente assume a vontade de Deus, a gente assume esse lugar de execução, porque Deus, ele traz ao nosso coração a sua vontade. E nós somos os executores da vontade de Deus aqui nessa terra. Então nós estamos ali, como nós lemos aqui em Efésios 4, nós ali estamos assumindo essa identidade com Deus. Esse pertencimento que nos leva a posicionar, nos leva a caminhar por fé, não por emoções. Então, essa é a nossa convicção. Que de continuar, de caminhar, mesmo que o céu pareça estar em silêncio. É quando você diz, Senhor, não está acontecendo nada. Mas mesmo que o céu pareça estar em silêncio, continue caminhando com fé. Continue fazendo e sendo regido pelo Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Porque certamente Deus está cuidando de tudo, minha gente. Eu nunca tive dúvidas disso. Quando a gente contempla a vontade de Deus, que é um privilégio, viu?
Fazer a vontade de Deus é um privilégio. É um privilégio você ter sido escolhido, destacado, para ser evidência do plano de Deus aqui na terra. E se a gente não se colocar, se a gente não parar para a gente pensar nisso, de fato a gente vai ser conduzido pela emoção. Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus, eu não posso, eu não faço. Você pode, porque Deus ele te autoriza para ser parte desse lugar de crescimento, para ser parte da vontade dele. Então, o que nos espera? O que é que a gente está esperando para fazer a vontade de Deus? O que é que a gente está esperando para marcar o céu ainda nesse tempo, neste lugar? O que é que a gente está esperando? A gente está sendo muito... Gente, não é brincadeira não. O que a gente vê de pessoas sendo conduzidas pela emoção. A gente vê mesmo fracasso. E eu não estou falando de quem não vive Cristo, não. Estou falando de cristão. Porque quem não vive Cristo não tem como. Mas muitos cristãos sendo apagados, sendo mortos, sabe por quê? Porque a emoção mata, viu? Emoção mata e a gente vai ver isso. Vamos abrir em Êxodo. Vamos abrir em Êxodo. Êxodo 16. Aleluia. Misericórdia, Jesus. Êxodo 16, a gente vai ler o versículo 2 e 3. Amém? Eu vou abrir aqui. Êxodo 16. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do verso 1. Podemos? E aí o contexto, né? O povo saiu do Egito. A escravidão ali parecia ter acabado, né? Glória a Deus, eles oraram, pediram, Deus enviou o libertador, Moisés fez, passou por todo o processo que ele precisava passar, né? Para ser usado e ousado por Deus. E aí aquela multidão sai, porque eles tinham uma missão, eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? E adorar o Senhor no deserto. Isso era a proposta. Vocês estão livres agora. E agora vocês vão lá para o deserto e vocês vão me adorar. Era simples a ordem de Deus, não era? Era simples. Mas vamos ler aí. Vamos ler a partir do verso 1. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. E aí eles vão dizer, né? Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Vamos lá agora para o 17. 17. Passa aí para o 17. A gente vai ler os mesmos versículos, 2 e 3. Amém? 17, 2 e 3. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos animais? Misericórdia. Volta para cá para a gente refletir. Temos aqui um péssimo exemplo de gerenciamento. Um péssimo exemplo de gerenciamento das emoções. O que vai de encontro à vontade de Deus. Deus ele deu uma ordem clara. Saia e vá para o deserto me adorar. Vá para ali me adorar. Vamos fazer festa, vamos celebrar. Vamos celebrar a liberdade que eu dei a vocês. E aí o povo sai do Egito
Eles passaram uma viagem que era para durar dias, durou 40 anos. Mais de 1 milhão de israelitas morreram porque foram capturados por um espírito de rebelião. Eles murmuraram, como a gente viu lá na passagem em Atos. Eles murmuravam. E aí, queridos, não há nada pior. E aí Deus ele vai dizer lá no capítulo 16, se a gente for ler mais embaixo, ele vai dizer o que é que esse povo tem, que esse povo só quer me desobedecer. O que é que esse povo quer? Que esse povo, é como se Deus tivesse, eu diante da palavra eu pensando, o que é que esse povo já tem tudo, Deus já fez tudo para esse povo. E esse povo quer mais o quê? Deus ele provou que ele é com eles, que ele está com eles. Mas sabe o que é isso, gente? O Egito não foi tratado neles. As emoções, os impulsos e reações emocionais estavam muito mais vivos do que a presença de Deus neles. E aí, o que é que eles podiam entregar a Deus? Aquilo não foi tratado. Então, o que é que eles entregavam a Deus? Murmuração. Eles entregavam a Deus ingratidão. Mas o que nasce da vontade de Deus, e que eu vou dizer a você, aleluia, o que nasce da vontade de Deus, que é gerado nesse lugar de sensibilidade espiritual, o que Paulo e Silas e Timóteo fizeram naquele lugar, naquele tempo, essa sensibilidade gerou obediência. Obediência é fruto da vontade de Deus. E eu vou dizer a você, a obediência ela é o triunfo do cristão. É uma vitória com resultados eternos. É a obediência. Sabe por quê? Porque a gente não está frutificando aqui não, está frutificando para lá. Então quando a gente obedece, e quanto mais essa ação no reino físico, porque ela é levantada também no reino espiritual. Quando nós dizemos não, eu vou fazer, não eu vou, não eu... Nós estamos gerando para Deus frutos com resultados eternos, queridos. E quanto mais essa vontade, essa obediência é liberada, você vai vendo que os trilhos da vontade de Deus, elas estão ajustados à tua caminhada. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu paro para pensar, meu Deus, é tão simples. É tão simples. Mas é simples para mim agora. Mas não foi simples no início. Mas isso é um exercício de permanência. Isso é um exercício de perseverança. Eu disse a alguém aqui a semana passada, continue perseverando. Está construindo a sua vida íntima com Deus? Está querendo restituir os laços com Deus? Permanece, porque a gente sabe que não é fácil. Porque nós temos um grande vilão, que são as emoções. A alma, que a pastora Érica, ela diz assim, a alma é bandida, e é mesmo. Ela é bandida porque ela quer roubar a vontade de Deus. Mas nós somos responsáveis, não entregue essa responsabilidade a outro não. Não porque é o pastor, é a pastora, é a pastora Dani, é o pastor Esmeraldo. Não, é você. Você é responsável, você tem o espírito de equilíbrio. Você é responsável por sua vida espiritual. Para dizer assim, ó alma, te aquieta, porque o que prevalece aqui é a vontade de papai. Aleluia. É você que tem domínio. Você não tem o conhecimento, amém? Se você tem o conhecimento, agora é gerar frutos no reino espiritual de obediência, aleluia. Então não deixa esse vilão, esse impulso, essas reações, ela roubar a vontade de Deus não, na tua vida e na minha vida não, amém? Glória a Deus. E aí, essa passagem, ela vem exatamente a nos ensinar que a forma que lidamos com as circunstâncias, elas podem sim anular a vontade de Deus. Porque é o que aconteceu. Esse povo morreu. Cuidado com as emoções. Se não equilibradas,
elas nos levam a esse lugar de morte, não somente física, mas morte espiritual mesmo. Quanto mais nós deixamos ser impulsionados por nossas emoções, queridos, mais nós saímos do centro da vontade de Deus. Não tem meia conversa não. Não tem meio termo não. Porque senão, o que seria? Para quê? Jesus ele morrer na cruz. Me diga. Por quê? Tantas lágrimas, tanta dor, tanto sofrimento. Se eu e você poderíamos ser guiados por nossas emoções. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você está em Cristo, você não precisa ser nova criatura, não. Você precisa fazer a vontade de Deus. Ser nova criatura é o primeiro passo. Porque não dá para a gente viver como a gente vivia. Não dá. É o primeiro passo. E não é como eu disse, não é impulso. Ah, não, eu vou porque fulano está indo, eu quero esse Jesus. Não vá porque você entende que Deus, você não consegue viver como nós cantamos aqui. Eu não consigo viver longe do Santo dos Santos. Não vá por oba-oba, não. Porque nós estamos falando de algo sério e de algo que permanece. Aleluia. Então, em nome de Jesus. Ah, não vou hoje. Ah, eu não quero. Ah, isso. Ai, tudo vai cooperar para a emoção, ela bater na sua porta e te intimar a fazer o que ela quer. Mas quando você se levanta com ousadia e autoridade, aleluia, com conhecimento, porque conhecimento com ação, ela tem o poder. Não é conhecimento do eu sei nada fazer, não. É o conhecimento da ação do Espírito Santo de Deus. Ela vai gerar uma outra trajetória para mim e para você. E essa trajetória, queridos, nós temos ganhos eternos. Ganhos que essa terra não consegue conceber. Não entende. E aí eu me lembro que quando tudo dava errado, eu dizia, estou no caminho certo, Jesus. É isso mesmo, Senhor. Quando as coisas... Eu me lembro quando a gente se converteu no dia 5 de junho de 2000 e alguma coisa. Vai fazer 10 anos já. Quando 5 dias depois, a gente foi para um encontro com Deus. Veja a ação, veja o conhecimento, como ele é poderoso quando ele é acionado. As minhas emoções gritavam, berravam. As minhas emoções berravam. E quanto mãe, duplamente, triplamente. Eloá estava com um ano e pouco. 2 anos, né? A Adriele estava com 4, que a diferença é que são 4 anos. A gente foi para o nosso primeiro encontro com Deus. Eu nunca tinha deixado essas meninas tanto tempo. Já tinha deixado, né? Já tinha deixado que a gente dançava. Então a gente dançava, deixava ela com Maninha ou com Dona Iraíde e ia-se embora dançar. Nunca teve problema, nunca teve queixa, nunca teve murmuração. Nem de Dona Iraíde, nem da minha mãe, nunca teve. A gente passou uma semana, eu me lembro que a pastora disse assim, ore, porque tudo vai se levantar para vocês não irem. Conhecimento chegou, amém? Qual é a minha posição? Se manter, não é isso? Porque o conhecimento chegou. Aí eu disse, ficar de olho, ficar firme. E tá, e ora de um lado, e ora do outro, bababá, babá. Quando chegou no dia do evento, as meninas tiveram uma febre que do céu não foi. E eu chorava, eu dizia, eu não vou mais. Adriano, você vai. E vai a pastora e vinha dizer assim, não pode deixar, nada vai acontecer. Isso é para vocês não irem. E eu, ai meu Deus. As emoções, né? Ai, minhas filhas, 1 ano, 2 anos, Eloá, quase 2 anos, 3, uma coisa assim. A Adriele ali, ai meu Deus, ai Jesus. Final das contas, a gente foi. Quando a gente chegou lá, não sabia que não podia celular. Pronto. O baque. Não podia. Quando chegou lá, o celular... Mas minha filha está doente. Me lembro com o pastor Barbosa e a pastora Érica. Não se preocupe, que vocês estão no melhor lugar que existe. Elas estão seguras. Quando eu fui, foram 3 dias, né? De encontro com Deus. E eu ali naquela agonia, depois eu fui
Porque senão eu não ia conseguir, minha gente. Eu não ia conseguir receber e absorver aquilo que Deus ele queria tratar comigo. E eu disse, Senhor, eu entrego as minhas filhas a Ti. E eu vou aproveitar esse tempo o que o Senhor ele quer tratar comigo aqui. Pois bem, a gente foi, passamos os 3 dias. Quando a gente sai do encontro, veja só, quando a gente sai do encontro, que o telefone foi até por aqui em Garaçu. Foi lá na Emanuel, não foi? Não, foi não. Eu não me lembro onde foi não, mas foi por aqui, em Monjope. Quando a gente sai, que pega a área telefônica, a gente liga, eu recebo uma mensagem, não, uma ligação, não foi nem mensagem, uma ligação tão desaforada da minha mãe. E porque você é um irresponsável. Porque você é isso e aquilo. Deixa as meninas aqui, o telefone desligado. Aí comecei de novo, eu saí ali cheia, né? Aí eu disse, aí a pastora Élica, se acalma, a gente vai estar em oração. Aí eu disse, pastor, a gente vai buscar as meninas. E eu tremia. E eu chorava. E ele louvando dentro do carro. E eu, ai meu Deus. E eu disse, Jesus. E eu tremia. Quando eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí a pastora Alex disse assim, o Espírito Santo sabe o que vai dizer. Aí eu disse, amém. Quando eu cheguei lá, as pernas. Aí minha mãe. E aí ela disse assim, aí eu, inspirada pelo Espírito Santo, disse assim, me perdoe, minha mãe. Eu acho que eu errei, porque eu deveria ter deixado elas com outra pessoa. Eu pensei que a senhora fosse a pessoa mais indicada e a pessoa que eu tivesse mais confiança para deixar as minhas filhas. Mas me perdoe, mãe, isso não vai acontecer. Minha gente, eu vi o bicho saindo assim, ó. Às vezes a gente não quer confrontar. Às vezes até as emoções, elas calam um verdadeiro confronto. E aí eu deixei. Sabe o que aconteceu? Minha gente, vou agora arrumar as meninas. Minha mãe, vou arrumar agora elas. Espera aí que eu vou botar a roupinha delas. Vocês vão para a igreja? Vamos, manhã. Vamos. Olha, depois passa aqui para pegar um bolinho que mamãe deixou. Minha gente, vocês... E o meu coração ali, ó. Quando a gente chegou na igreja, não foi lá, o Renato também. A gente chegou. Posicionamento. Não deixar. Se eu deixasse naquele momento. Vou dizer que foi fácil. Não foi, gente. Não foi fácil. Mas é preciso dar o primeiro passo de fé. É preciso a gente ser encorajado a fazer o que talvez ninguém faria. Deixar as filhas com febre novinhas. É um ato de fé. E depois você comemorar. E o tanto que a gente recebeu naquele... Foi o início da nossa vida com Cristo. E a gente não pode, se a minha vida tivesse... Naquele momento, se eu tivesse sido dirigida pelas minhas emoções, não haveria acontecido o que aconteceu. Deus, ele queria para aquele tempo. Aí você pode dizer assim, mas ficava para outro momento. Deus, ele te chamou naquele momento para fazer aquilo específico naquele momento. Então não pensa 2 vezes, não, faz. Não vai ter outra oportunidade como essa, não. Não vai ter. A gente diz muito, não, deixa para depois eu faço, depois... Deus, ele está te chamando para fazer agora, para ser agora, para se posicionar agora. Não deixe ser roubado pelas suas emoções, não. Satanás, ele não está nem aí para o teu propósito. Ele não está nem aí para você, para a sua família, para o que você... Ele não está nem aí. Ele só tem um propósito a fazer, nos roubar o céu. Eu não vou dizer roubar não, porque você entrega se você quiser. Porque nós temos o conhecimento, então não é roubo. É a gente entrega. Misericórdia, né? Mas aí, a gente percebe que a gente precisa lidar com as circunstâncias com fé.
crendo, entendendo que sim, essas circunstâncias elas podem anular, elas podem retirar de nós, sim, o céu. Adia, a gente é muito, não deixa para amanhã, a gente adia muito o que Deus ele quer fazer hoje. Eu vou ter outra oportunidade, talvez não tenha. E se tiver, não vai ser do mesmo jeito, gente. Não é do mesmo jeito que Deus ele planejou hoje. Lógico que Deus ele é o mais interessado em entregar oportunidades. Mas não vai ser do mesmo jeito. Porque nada com Deus é do mesmo jeito. Aleluia. E aí, Romanos 12, no versículo 2, vamos ler lá. E eu vou ler, para a gente ler com esse entendimento. Romanos 12, no versículo 2. A semana passada, Adriano leu o versículo 1, que foi a referência. Romanos 12, no verso 2. Amém? Glória a Deus. Amém? Ele vai dizer assim, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, para nós. E aí, Paulo aqui que tinha total propriedade de uma vida que foi acordada pelo Espírito de Deus, pelo próprio Jesus, ele nos aconselha a nos deixar sermos transformados por Deus, diante de uma mente, que está em constante renovação. Essa palavra aqui é para hoje, é para daqui a 5 minutos, é para daqui a 1 segundo. Essa palavra aqui, ela se movimenta num momento cronológico em todo o tempo. Renovação de mente, acordou, renova a mente. Daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, renova a tua mente. Porque a transformação de Deus, ela é uma recorrente. Ela não termina, ela não se limita a um tempo. A transformação de Deus, ela é uma constante. Porque assim nós precisávamos mais estar aqui. Estamos aqui tendo a oportunidade ainda de sermos transformados. Aleluia. O que nós éramos ontem, não somos mais hoje. E assim, há um processo de aperfeiçoamento da nossa fé. Há um processo de crescimento, de maturidade espiritual, que acontece nesse relacionamento íntimo, que é fruto da vontade de Deus. Amém? Então, só assim a vontade de Deus ela vai ser completa. E a minha pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a ser dirigido na sua totalidade? Não estou falando em partes, não. Você está disposto a ser dirigido na sua totalidade pela vontade de Deus? É para a gente pensar. Tantas vontades a gente faz, tantas as vontades. Você já parou para pensar? Quantas vontades a gente não faz ao longo do nosso dia? E a gente não para pensar qual é a vontade de Deus para esse meu dia. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus, em sua vontade, Ele quer que eu alcance hoje? E a gente acaba fazendo todas as vontades, menos a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Então vamos parar para a gente analisar e refletir, não deixar um dia passar em vão. Mas fazer com que aquele dia, ele assuma a proposta da vontade de Deus para as nossas vidas. Que ele acabou de dizer aqui, que é uma vontade que é perfeita, gente. Ou seja, é uma vontade que abraça a totalidade de Deus, a completude de Deus. Isso é tão maravilhoso, mas a gente não para a gente pensar. A gente não para ser renovado nessa vontade de Deus. A gente está tão distraído. A gente está tão nos trilhos das emoções, dos nossos interesses, que a gente não para realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus não é só estar aqui no domingo, não.
A gente está aqui para testemunhar o que Deus ele fez. O que eu fiz diante da vontade de Deus nessa semana, a gente está aqui para celebrar isso. Esse ajuntamento é para a gente celebrar isso. Essa celebração, dizer, poxa, foi uma semana, minha irmã, meu irmão, Deus ele me usou, Deus ele fez. Deus ele me transformou, porque mais do que você fazer em Deus, é Deus ele fazer em você. E a gente sai daqui munido de conhecimento. Sai daqui. E o que é que a gente faz durante a semana? Então é euforia, não é vontade de Deus. É para a gente pensar. É para a gente realmente tomar novos rumos na nossa caminhada. Amém, povo santo? E aí, essa vontade de Deus, quando Ele diz que quer, que deseja que a gente experimente. Se Ele quer e se Ele deseja, é porque está ao alcance de todos, amém? Essa vontade, esse experimentar, está disponível àqueles que querem acessar. Ela não foi gerada nas emoções do Senhor, não. Não foi gerada dentro de emoção, de um vínculo emocional, de impulsos ou reações. Ela nos encaminha, essa vontade de Deus, ela nos encaminha a experimentar o novo, aleluia, a cumprir o propósito e a avançar com segurança. São os bônus daqueles que cumprem a vontade de Deus. Aqueles que estão interessados em fazer, que ali que estão integrais, eu vou dizer assim, não estou falando do físico não, do coração. Entregues ali a vontade de Deus. E aí o povo naquele tempo, como a gente leu aqui em Êxodo, o povo naquele momento, ele levantou sobre si o próprio juízo. Levados por suas emoções, eles levaram sobre si ali o próprio juízo. E Deus, ele é fiel, não é o que é fiel a gente não. Deus não é fiel a gente. Deus é fiel à palavra dele. Deus, ele fidelizou a palavra dele. Porque a palavra dele diz que aqueles que alcançarão as bênçãos, os céus, as promessas, são para aqueles que obedecerem. Era o povo de Israel. Imagine eu e você. Era o povo de Israel. É o povo amado. E ali, ao desobedecer, eles experimentaram da morte. E a promessa não se cumpriu. Aí tem aquela música, não morrerei enquanto morre. Não é não, pastor? Desobedece para tu ver. Porque a palavra de Deus, ela é reta. Então, no nome de Jesus, nos levantemos hoje a essa compreensão. Somos os únicos responsáveis por nossa vida. Eu saí da igreja porque... eu saí da igreja. Euforia. Emoção. Não desejo de mudança, de transformação, de renovo. De viver a presença de Deus. Não. Eu saí, eu fui para lá porque eu me sinto... O sentir está longe daqueles que encontraram a verdadeira presença de Deus. Está longe do cumprimento da promessa. Quem sente muito está distantíssimo das promessas do Senhor. Não vivemos do que sentimos. Nós vivemos daquilo que nós declaramos em fé. Nós declaramos Cristo como o nosso suficiente Salvador. Aquele que é dono da nossa vida. E muitas vezes nós deixamos as emoções ser donos desse lugar. Mas no nome de Jesus nós estamos sendo acordados nesse dia, amém? Nós estamos sendo levantados para viver a presença de Deus em sua completude. Nós estamos aqui para evidenciarmos esses resultados e estendermos aos outros esse lugar de vida de Cristo, de vontade. Imagine uma pessoa chegar para você e você dizer assim, poxa, é muito bom fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas olham para você, o que é que elas leem? A respeito de quem Deus é. Porque nós somos cartas do céu, abertas aqui. Como Paulo diz,
Mas as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem peso em você? Elas nunca vão querer essa vida. Quem é que quer uma vida que só vive no levante, como se diz, na peleja? Não, minha gente. É porque você tem vivido pela emoção. Você só se abraçou com os momentos de guerra, mas tem os momentos de paz. Tem os momentos de águas tranquilas, aleluia. Tem os momentos de descanso. Se você, não vou dizer eu não, para a glória de Deus, eu não vou me colocar nesse lugar. Mas se você está vivendo isso, você ainda não experimentou da vontade de Deus. Ou você está tendo insights da vontade de Deus. Flashes da vontade de Deus. Mas não está vivendo completude. Amém, misericórdia, né? Mas hoje nós nos levantamos e firmamos o nosso coração. Nós firmamos, vamos ficar de pé? Nós firmamos o nosso coração, nós firmamos a nossa intenção em de fato sermos alimentados pelo Espírito Santo, sermos erguidos pelo poder do Espírito de Deus, sermos gerenciados por esse lugar que não somente discerne, mas revela a vontade de Deus para o hoje, para o seu querer hoje, para a sua vontade hoje. E durante essa semana você exercite, Senhor, o que é que você quer, Pai? O que é que o Senhor quer? O que é que a tua vontade hoje se sobressai sobre a minha? No que o Senhor quer estabelecer a sua vontade nessa semana, nesse dia para mim? Eu garanto a você, para tudo, minha gente, precisa ser estabelecida a vontade de Deus. Para um passo, não ache você que decisões que você toma é sua não. É sua não, é de Deus. Porque Deus é o dono da sua vida. E se Deus dirige a sua vida, se assim você diz, então diga, Senhor, diante dessa situação, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Amém, povo santo? Amém. Então vamos fazer dessa palavra um exercício diário, até que ele venha. E vamos entregar a Deus resultados eternos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer o nosso momento de ceia. Nosso diácono Rafael, com muita alegria. Aleluia. Vai nos trazer essa reflexão hoje. Sobre esse momento ímpar. Esse momento memorável. Que é a ceia do Senhor. Que nós estamos nesse mês de janeiro. Janeiro já estou. Misericórdia, Jesus. Amém. Isso é mente acelerada. Misericórdia. Olha aqui na minha cabeça, Rafael. Olha aqui. Mente acelerada. Novembro. Nós estamos, durante todo esse domingo, fazendo esse momento de ceia. Amém, Sr. Rafael. Vá-se embora.